Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo hoje. Boa noite, Cláudio, boa noite, Bárbara, boa noite, Maninho. Boa noite para todos. Que sejam todos aí bem-vindos, né? Nós vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos. Nós estamos aí na pluralidade. Toda vez que eu vou falar isso, minha língua enrola, gente. Pluralidade das existências, na questão 188, né? Nós paramos. Isso. Vamos dar os bem-vindos. Não vamos esquecer de dar o like aí, né, pessoal? Vamos dar o like pra gente. Vamos divulgar aí nosso estudo, que tragam mais pessoas. Nós estamos aí no Instagram, no Facebook, no Twitter. Que mais, Claudinho? No YouTube e nosso WhatsApp também, tá? Para perguntas, que é no 9964, né? 99603-1234. Muito bem. Muito bom. Então, dona Bárbara, a senhora está com a missão de começar nosso trabalho pelo princípio, que é a oração inicial. Exato. Então, fechando os olhos, entrando em conexão com a espiritualidade maior, com a nossa paz interior, vibrando em sintonia com a energia divina, a energia da nossa criação. Vamos pedir que
que sejamos merecedores do entendimento do estudo de hoje. Como que eles iam operar, como é que seriam os sistemas de socorros. Então foi muito bacana. Então quer dizer, alguma coisa surpreende os espíritos? Não, surpreende nós. Eles sabem tudo que vai acontecer, porque a Terra é dirigida desde os seus primeiros dias. A gente está num porto seguro de alguém que nada mais é do que um espírito crístico e uma reunião deles que cuida do nosso sistema planetário. E dali eles passam as diretrizes até chegar em nós. Olha que tem mais bacana do mundo. E aí eles deixou claro aqui para nós também que a distância desses sóis... que legal. Vocês viram falar que os sóis têm uma posição análoga? Olha que legal. Eles devem... Imagina, se eles fazem reunião e os sóis não são um lugar habitado por espíritos, mas são pelos mega espíritos desmaterializados que passam os recadinhos, eles devem ter o Sol deve ser um meio de comunicação fraco entre os super espíritos, né? Porque, imagina, o que tem na nossa galáxia contado aos bilhões de Sol. Há muito mais do que bilhões, planeta. E eles comunicam entre si, esses espíritos. Olha que bacana, entendeu? Existe uma cadeia de comando, né? Que vem de outros sóis, que é bilhões de vezes maior do que o da Terra. E que se ele é assim, ele foca para outros objetivos e vai as ordens chegando, gente. Olha que coisa mais incrível. O tanto que é cuidadoso, né? Cada detalhezinho. A gente fica achando que as coisas é o acaso, mas não. Nós somos muito bem cuidados, né? Muito... o Kardec está deixando claríssimo aqui que é com carinho mesmo. Aliás, é amor, numa escala que nós não conseguimos entender. Né? Realmente. É um capricho mesmo. Né? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não. Pode continuar, Bárbara. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ficaram admirados de ver, nesse globo tão adiantado, homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão, que aos nossos olhos não os colocava em primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência não viveram na Terra e a que vivem em segundo lugar, que entre a existência que viveram na Terra e a que vive em Júpiter, devem ter tido outras intermediárias nas quais se melhoraram. Então, entre uma e outra, eles vivenciaram outras vidas. Em terceiro lugar, que nesse mundo como o nosso, existem diferentes graus de adiantamento e que entre esses graus pode haver uma mesma distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Ou seja, aquela diferença, né, de grau de evolução é em todos os mundos. Lógico. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se seguem. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estão ao nível dos seres mais avançados, da mesma forma que não se está ao mesmo nível de um sábio do Instituto, só porque se habita em Paris. Isso. Tá vendo que ele sempre relaciona Paris com o que há de top team. Aliás, era top team, assim... Era o top one. Era o auge mesmo. Fora de Paris, não admitia conhecimento. Né? Então, ali estava a nata, estava o suprassumo da inteligência daquela época, né? Daqueles e dos tempos. Então, e olha que bacana. Às vezes a gente pensa assim, nossa, então esse espírito desencarnou aqui e era de Júpiter. Que legal, e aqui na Terra ele não tinha expressão, não. Tipo Alcione. Para quem que Alcione foi útil aqui na Terra? Encarnou pobre, estava no meio de uma das maiores pestes que já assolou a Europa, perdeu 30 e tantos % dos habitantes, ela lá no meio da pobreza, era órfã, viveu de empregada das pessoas, não teve expressão nenhuma política, científica, mas ela só era uma pessoa de outro sistema solar completamente diferente, de uma evolução tão grande que Júpiter está aqui, ó. Ela precisou de 10 anos do nosso tempo só para ela ir readquirindo carga perispiritual para poder suportar um organismo
arcabouço limitado, físico igual ao nosso. Entendeu? Então era um ser divino que veio na Terra. E era uma funcionária de uma casa que estava ali. Que veio por causa do Pólux, que ela amava e chamou, vem passar uma comigo. Aos nossos olhos, né? Hã? Completamente não identificável. Uai, não tinha expressão nenhuma. A né? pessoa, assim, a pessoa olhar em alguém Comum. normal, comum, simples. Isso. Mas aquela história, né? Os papéis que a gente desempenha, aquela história do exemplo que a gente comentou, ela é muito mais determinante, Isso. né? Do que os títulos, a posição Isso. social, financeira. Isso. Então, são valores diferentes. Agora, vamos olhar os valores morais? Ela sabia que ela era filha de um dos homens mais ricos e nunca requereu. Ela sabia que ela tinha uma das primas que tirou dela todo o direito de ser feliz E e não nunca revidou. reivindicou. Muito pelo contrário, cuidou dela até o dia que ela morreu. Cuidou da Nossa, mãe, hein? né? Isso é difícil. Não se revelou ao pai, mesmo sabendo que ele era pai dela. Ela nunca contou para ninguém. O Emmanuel também estava por lá naquela época, ele era um padre e ele aconselhava ela. Então, agora, se a gente for olhar a parte do caráter do que aquela menina fez, porque depois dela passar esses percalços todos, ela também sofreu na Inquisição, sofreu as perseguições que o catolicismo daquela época impunha aos humildes, mas humilde aqui, gente, não quer dizer que não era pessoa que tinha coragem, não. Ela teve muita coragem, ela enfrentou o Monsier lá, que interrogava ela. Então, assim, como pessoa, como ato, como atitude, como caráter, aí ela era um sol. Entendeu? Aí ela era um sol. Ela não era nas liturgias sociais. Entendeu? Ela era uma doméstica. Mas na liturgia espiritual, ela era bacana. Ela era grandona. E é o que vale, né? Ela era uma criancinha que com 3, 4 anos de idade ajudava a mãe dela na horta, levava as verduras a 1 légua de distância para vender. Ela trabalhava. Ela conheceu o trabalho. E foi... Vocês já viram falar que é fogo forte que molda aço bom? Pois é, o fogo dela não foi brincadeira, não. Ela passou muito perreps, né? Então, e tudo isso por amor, né, menino? Isso. Ela queria vir ter com o Pólux e ajudar o pai e a mãe. E foi tudo que ela fez. Engrandecer as pessoas que estavam ao lado dela, que é o que esses espíritos são, né? Eles são faróis, verdadeiros faróis de iluminação, de entendimento, de engrandecimento, né? Vamos ver se nós dá conta de concluir o Kardec aí. As condições de longevidade não são também em toda parte as mesmas de sobre a Terra, e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada havia alguns anos, sendo evocada, disse estar encarnada há 6 meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha esse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, o nosso modo de vida não é o mesmo. Desenvolvemo-nos com muito maior rapidez, embora não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Quanto à inteligência, posso dizer que tem 30 anos de idade que tive sobre a Terra. Isso que você estava comentando, né? 6 meses de vida, 30 anos de idade. Muitas respostas análogas nos foram dadas por outros espíritos, e isso nada tem de inacreditável. Não vemos sobre a Terra um grande número de animais adquirirem em poucos meses o seu desenvolvimento normal? Por que não poderia ocorrer a mesma coisa com o homem de outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, pode ser uma espécie de infância comparado àquele que deve alcançar. Bem curto de vista, se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação. E é rebaixar a divindade, acreditar-se que fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Bateu. Aqui... Bateu caprichado. Primeiro, vamos entender uma analogia interessante aí. Eu desencarnei aqui na Terra.
vou lá para Júpiter. Oba, sou espírito legal, porque lá é o planeta mais evoluído que tem no nosso sistema. Não, eu posso ser índio, bora, olha lá. Posso ser, vamos tomar uma analogia aqui, a nossa tribo ali no Amazonas, que nunca viu ninguém, de repente você encarna lá, lindo. Mas dentro do mesmo globo existe a Europa, aonde até hoje é o centro nervoso do mundo, de tecnologia, de dinheiro, né? Fora da Europa tem os Estados Unidos, que é top também, tudo que é tecnológico, que é, né? que destaca na humanidade, ou está na Europa ou nos Estados Unidos, né? Hoje, com o mundo mais globalizado, a China tem muita coisa, o Japão tem. Então, se nós transportássemos isso para Júpiter, quer dizer que nós aqui no Brasil já estamos... Eles falam que nós somos 50 anos atrasados dos Estados Unidos. Agora, pensa, se nós olharmos algumas cidades da África que ainda não conheceu nada. Tem cidades, tribos na África que ainda faz canibalismo. O cara vai lá, o guerreiro morre, eles deixam ele exposto numa tábua e vai se alimentando daquela pessoa, pensando que está absorvendo a coragem dele. Nossa. Entendeu? E estão na Terra, evoluindo com a gente. E eles não acreditam se nós contar que nós estamos estudando o livro dos Espíritos. A realidade deles é diferente. Né? Vai chamar a gente louco. Mas compõe a Terra. Sim. Entendeu? Então é assim que é para nós ver Júpiter. Agora, esse homem aqui, eu quero abrir um parênteses para ele. Porque minha cabeça processa isso, maninha. Às vezes eu falo isso, que a pessoa fica achando que eu estou viajando. Esse cara falou aqui que ele está vivo lá há 6 meses. Que comparando com a Terra, ele tinha 30 anos. Isso aqui é tão massa. Sabe por quê? O último estágio do nosso cérebro termina em torno de 28 a 30 anos, que é o neocórtex, para ficar pronto. Né? O reptiliano, o límbico, é rapidão. Na gestação, um fica concluído, ali até 10, 12 anos, o límbico, principalmente no princípio da mocidade, ele está ali firmeza, aí depois a gente vai desenvolver o neocórtex. Ele termina, eu não estou falando que a pessoa não tem o córtex frontal, por exemplo, tem. Mas está em desenvolvimento. Mas ele termina, ele vai desenvolver ainda. aos 28, 30 anos. O bebê que tem 6 meses. Olha a comunicação dele, ele está comunicando igual um bebê de 6 meses? Não. Ele está fazendo uma comunicação interplanetária, ainda falou, parece que é quando eu tinha 30 anos na Terra. Então, se ele tinha 6 meses é igual a 30, 12 meses é igual a 60. Então, cada ano é 60. Se ele tiver 10 anos, equivale a 600 aqui na Terra. Se ele tiver 20, equivale a 1.200. E se uma pessoa dessa lá viver 30, 40, 60 anos, vocês têm noção de quantos 1000 anos do nosso... Por isso que o Livro dos Espíritos fala assim, ó, tem coisa que não entendeis, tem coisa que vocês não estão prontos. E se um mundo desse é tão legal, que 60 anos nosso é tão lambança, que se ele viver lá for 100, 120, 200 anos, nós estamos falando de 24 mil anos na Terra? Pois é. Entendeu? Uhum. Então, É relativo. Entendeu? Eu não conto o tempo como nós, Uhum. né? Porque se for contar, olha aqui, ó, num instantinho a gente fala, hã? Como assim? Da onde? Por que cabe um ser humano viver 20 e tantos mil anos? Não cabe, porque o ser humano não vai viver. Uhum. Mas lá onde eles vivem, normal. Uhum. Beleza, tranquilo. Entendeu? Isso aqui é um negócio que eu queria deixar bem tranquilo, porque o tempo é o mesmo. 1 segundo é 1 segundo em qualquer lugar que você estiver. Agora, o que você tem capacidade de fazer nesse 1 segundo, como espírito, e o desenvolvimento desse espírito é totalmente diferente. Por exemplo, Jesus está lá onde ele estiver nessa reunião no sol. Se ele achar que ele tem que estar aqui agora, ele está. Ele está fora do tempo? Não, ele veio em 1 segundo. Se eu fosse vir do sol aqui de nave, eu ia demorar 10 anos. Uhum. Ele tem capacidade de vir... Para mim, passou 10 anos, para Jesus passou 1 segundo. 1 segundo. Mas nós fizemos a mesma viagem. É a diferença da viagem, é capacidade. O tempo foi o mesmo, hein? Entendeu? Entendi. Eu gastei 10 anos do meu tempo, ele gastou 1 segundo. Para mim, passou 3.650 dias, para Jesus passou 1 segundo. Mas é porque ele pode, não quer dizer que o tempo
é diferente. Uhum. Tempo é idem, em qualquer lugar. Senão ficava desorganizado, né? Com certeza, isso é Entendi. verdade. Entendeu? Temos uma presença ilustre de Londres. Oh. Juliano Garcia, boa noite. Grande abraço para todos, especialmente para o Wendy. Gente, Só tenho orgulho. Eu Muito quero bom. saber por que o abraço da Wendy é especial. É porque eu sou especial, né, mãe? Vai, por quê? Ai, super beijo. Obrigada, meu bem. por estar com a Obrigado gente. por Um essa abraço distância aí, né? Tá É. prestigiando a gente. Muito Muito obrigado. longe. Um abraço para Silma Borim, né? Muito bem. Nossa Muito bem. amiga distante. Pra minha Isso. mãe também, pra minha mãe Nilva, lá em São Simão, um beijo. Isso, eu quero Ela mandar um tá assistindo abraço a gente. especial para Alda, uma amiga minha de Uberlândia. Tá vendo? Uberlândia Dona Nilva sempre, Garcês. o Uberlândia sempre tá junto, tá, Sempre tá gente? junto. Tá prestigiando Tá muito nós bom. aqui. Isso. Agora a gente vai para transmigração progressiva, tá? É o 4º item do capítulo 4. Uhum. Então, será que vai mudar, hein? Wendy, pode continuar aí. Vamos lá. Então, na pergunta 189, o espírito goza de plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? A resposta dos espíritos: não, porque o espírito, como homem, também tem a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. O espírito começa como uma criança, Isso. Então, eu quero né? que nós entendamos uma coisa aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu dou conta de... Porque o espírito ele nasce simples. Maninha, você entende que ele é uma criança. Sim, E como que você entende que é a inteligência dele? ele tem inteligência, mas ao passar do decorrer do processo dele, que ele vai adquirindo, ele vai... eu acho que seria isso, né? Que ele vai adquirindo. A inteligência todos nós temos. Isso. Nós já nascemos com ela. Mas isso é um processo que eu vou desenvolvendo durante a minha caminhada. Como é que você acha que é, Bárbara? Olha, considerando que a criança... Pensa bem, o tanto que a inteligência é um trem bacana, hein? Ela olha que show que é a inteligência. E ele está perguntando aqui, ó, desde o início de sua formação, Olha, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? pois é. Se a gente considerar que a criança, até os 7 anos, ela é um espírito adulto que está ali limitado naquele corpo, né? Então, é difícil a gente conceituar a criança. Acho que ela tem, mas não sabe usar. Seria nesse sentido? E Maninha tá não doida tem pra aquela falar, história também de que ela não é um espírito completamente, como é que eu falo? Não é sedimentado, mas fixo, estável aqui no mundo material. Ele transita ainda, não é? Ele ainda tem um vínculo maior com o mundo espiritual do que um adulto, né? Então, eu não consigo nesse estudo aqui ficou um pouco vago, porque eu preciso entender melhor qual que é a relação, qual que é o grau. Eu olhei aqui o tempo nosso, porque essa pergunta é tão, que eu não sei se nós vai dar conta de responder ela nesse tempo. Nós vamos ficar aí, uma introdução Olha- do transmigração progressiva. Olha que louco. E ela é tão intensa que eu vou tentar fazer nós entender assim, ó. Preste bem atenção. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades. A gente foi criado um dia por Deus, lá simples e ignorante, certo? Uhum. Aí eu quero fazer uma analogia com a semente. Com a semente. Por exemplo, a gente viu uma mangueira hoje, linda, do tronco, grossão, aquela árvore mais bonita do mundo, e cheia de manga, que agora está na época. E depois que esse fruto amadurece, coisa mais bonita do mundo, não é? Sim. Aquela árvore espetacular, né? Sim. Os galhos, as folhas, tudo isso mais bonito, não é? E quando a gente vê só a semente da mangueira, a gente é capaz de ver, se você nunca tivesse visto uma manga, se você visse aqui agora a semente de Só uma semente, sequoia, eu imaginar que ia dar uma que é a maior árvore do daquela. mundo, Não. a gente nunca vai imaginar, né? Isso. Então, no nosso início, a gente tinha tudo, porque nós não precisamos de reforma. Nunca vamos precisar. Nós precisamos de ter conhecimento e ia juntar esses conhecimentos. Mas tudo estava lá.
Deus é tão perfeito que a única diferença que tem entre o espírito que sai do seio de Deus hoje e o espírito que está na mais alta escala evolucionária que existe, os acima de Jesus, se existir, é só o conhecimento, que é essa diferença. Mas estava tudo lá. É isso que o Kardec está falando aqui, ó. Olha bem. Não. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude. Plenitude é estar consigo. Você tomou posse. Eu estava lá no dia que eu saí do seio de Deus. Falei, Deus, ó, peraí que eu estou chegando. Eu vou dar um rolê ali, sabe? E daqui 75 trilionésimos de bilhões de anos, eu estou com o senhor lá. Fica beleza aí, eu entendi o recado do senhor direitinho. Isso é estar em plenitude, totalmente consciente do que estava acontecendo. Aí os espíritos categoricamente, não, never, jamais. Pois que para o espírito como para os homens, também há uma infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele também experiencia como homem. Porque o homem que estava nos paleolítico, neolítico, a Lucy lá, que é os australopitecos, ele estava habitando um espírito que merecia. Já pensou se aquele espírito fosse nós? Que susto que nós ia tomar? O povo de Capela tomou esse susto. Eles saíram de um planeta mais elevado que a Terra e chegaram aqui nos Neandertais. Deve ser um susto muito grande. Né? Muito grande. Então, ó, em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva e mal tem consciência de si mesmo. Ele tem 5 milhões de anos. E o homem, toda a vida, fica procurando qual bicho que deu origem ao humano. E é um pensamento bobo. Porque se esse bicho tivesse aqui na Terra, o que fez ele parar de virar gente? A Terra é a mesma, há 5 bilhões de anos. Então está claro que esse bichinho que passou, assim, ó, ele encarnou, e veja bem, vamos usar as próprias palavras do Livro dos Espíritos. Há poucas perguntas atrás aqui, ele estava falando assim, qual que é a diferença entre o mundo mais alto que tem antes da perfeição e o primeiro do Espírito Perfeito? Eles respondem assim, ó, não dá salto, é tão suave quanto o amanhecer e o anoitecer. Um se mistura com o outro. Não é isso que ele falou ali agora mesmo? Isso. Exato. Então foi tão sutil, mas tão sutil, que nós teríamos um bicho grosseiro, igual a gente vê o macaco e fica querendo ligar ele até nós, um bicho melhorzinho do que o macaco, um bicho melhorzinho do que o melhorzinho do que o macaco. Fui evoluindo. E até a Lucy. Tudo vivo. Por que se parou? A Terra é a mesma. O teor de oxigênio é o mesmo. A pressão atmosférica é a mesma. E tudo é o mesmo. O que a gente consegue classificar, né? O que parou? Então, a pergunta 607, vamos lá nela. 607A e 607B vai dar uma pequena luz para nós. Eu estou preocupadíssimo com o tempo, mas eu vou tentar dar uma nuance para nós, que nós vamos chegar nela, né? Nós não estamos com pressa. Mas é só porque é para a gente chegar. Quando nós chegar lá, nós vamos falar, vocês lembram daquele dia? Ela é grande, hein? Ela é enorme. Nós vamos pegar só o... Ó, primeiro a gente vai na 607, e olha que massa, ó. Dissestes, ele põe entre parênteses 190, que é exatamente a questão que nós vamos chegar na próxima aqui, ó. Vamos até fazer ela para ficar mais tranquilo e mais fácil de entender, que está tudo junto e misturado. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Olha bem, eu nunca tinha entrado num corpo. Olha o que o Kardec foi perguntar. Eu nunca tinha entrado num corpo. Certo? E eles respondem, o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. E a maninha estava falando da inteligência aqui. A alma ensaia para a vida. Aí nós vamos entender de uma forma mais dilatada um pouquinho o que eles estão dizendo aqui. Porque se esse espírito era simples e ignorante, ele já tinha feito uma jornada incrível. Nós já tínhamos passado pelo fundo do mar, por ser unicelular, pluricelular. Um dia arriscou respirar fora nos anfíbios, passou pelo reino mineral, vegetal e animal.
certo? Certo. E aí foi para o hominal. Aí ele pergunta, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrochava. É o rudimentar do rudimentar da inteligência. Certo. E a alma ensaiava para a vida. Aí aqui, ó, bem aqui onde ele fala, disseste na 190, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância corporal, que sua inteligência apenas desabrochava, se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Entendeu? Ou seja, nos hominídeos não era classificado como humano. A gente não era classificado. A gente habitou estágios transitórios. Sei. Aí, como o Kardec nunca fica satisfeito, ele dá mais uma espetadinha, porque ele espetou na 190. Ele pergunta, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores na criação. Não. Olha a resposta dos espíritos. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a humanidade? Nestes seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, o homem é iludido que conhece o passado, e que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Aqui, eu vou parar aqui, nesse resumo. Então, olha só, a gente, nós, quando viemos estagiar aqui na Terra, vocês lembram daquele diagrama que eu fazia? Que lá tem um princípio inteligente. Sim, lembro. Quando o princípio inteligente individualiza, o que ele vira? Vocês lembram do diagrama? Não, eu lembro, mas assim, eu não lembro da sequência. Princípio espiritual, ou espírito. Nós somos derivados do fluido universal, né? Lembrou daquele que Aí ele vira celular, matéria, né? de um lado ele vira matéria e do lado de cá ele vira espírito. Tá. Então, no princípio, a inteligência não era fragmentada, era juntada. Nós não merecíamos. Eu gosto de dar uns exemplos malucão, mas eu vou tentar para vocês explicar aqui, já na Terra. Porque um pouquinho mais para frente aqui, ele fala assim, ó, que não é na Terra. Não adianta o homem procurar. Eu devia ter continuado mais um pouquinho. Mas a gente vai chegar lá, eu só quero deixar o grilo. Não é na Terra que está a nossa primeira vivência. Ele fala por exceção. Por algumas exceções, tem seres que foi formado aqui na Terra. Mas é porque a Terra já tem 5 bilhões de anos. Então ele já estagiou aqui e foi feito aqui. Mas como a nossa Terra tem 5 bilhões de anos e nós fomos eleitos para estar aqui, então a gente estagiou fora um pouquinho. Mas no decorrer da vida da Terra, ela já serviu, como o André Luiz cita lá, eu já falei isso aqui muitas vezes, que gnomos da floresta foi lá e pegou a folha de manga, a folha de eucalipto, para a enfermeira fazer o produto que ia salvar a vida do segundo marido da Zélia. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o princípio inteligente, o fluido inteligente, universal, ele individualiza. E quando ele individualiza, é que nós formamos o nosso primeiro dia assim, ó, a partir de hoje eu dei entrada na sua conta corrente, a mania bancária tem débito e crédito. Por quê, gente? Você já pensou se fosse contar o tanto de gente que eu já matei? O tanto de atitude bruta que eu fiz enquanto pré-histórico? Ignorante. O tanto de irmão. Então, aquilo um dia, eu falei assim, ele já procurou uma mulher que ele quis ficar com ela, ele já não está mais nômade, ele quer sentar, deu-se um princípio. Sim. Que também, eles não falam para nós, é aqui agora. Não. Mas aquele dia, a inteligência individualizou. Aí contabilizou. Aí se você foi lá e naquela outra tribo invadiu ela porque ela tinha uma boa água, uma boa comida, ou por inveja, ou por geografia, ou por estratégia, aí já tinha, para que eu quero aquilo? Aí certo. você acumula. Mas antes disso, não, você já pensou como é que essa conta era louca? É. Sendo que ela é tão longa que ela não estava na Terra,
Como é que eu ia dar conta do meu débito? Uhum. Entendeu? Então, teve um dia que nós ganhou essa inteligência, maninha. Enquanto individualizada. Porque vocês já viram falar que o cachorrinho tem um princípio inteligente que habita ele. O porco, tudo. O vegetal, o mineral, Sim. o animal. Tem princípio inteligente. Aquele princípio inteligente, um dia vai individualizar. Mas está estagiando na Terra. Entendeu? E o dia que ele individualizar, vai ter uma consciência, um corpo próprio para receber aquela individualização. Um merecedor do outro. Tão bruto quanto. Entendeu? Entendi. Mas a partir daquele dia, foi criada uma contabilidade para você lá no céu. Assim, ó, Wendy, a sua identidade espiritual é o presente que Deus dá para nós, que chama inteligência individualizada e raciocínio continuado. Porque você pensava assim, ó, eu vou comer. Mas naquela tribo ali, aquele cara acabou de matar um búfalo. Eu vou matar ele e vou comer o búfalo dele. Isso é raciocínio continuado. Ele começou a pagar por isso. Já tem uma intenção. Tem uma intenção. E por isso a gente não pode analisar só a situação da criança em uma vida. Nunca. Porque existe um universo ali Exatamente. de vidas pregressas. Mas ainda assim, até uma certa idade, ela está na condição de criança da humanidade, Isso. né? E tem a limitação material do, se é que a gente pode falar assim, do desempenho das suas faculdades intelectuais, né? E aí ela se transforma numa ferramenta de evolução para os pais. Não é isso? Então, é exatamente isso. O Entendi. espírito é igual a analogia da semente. Ele tem tudo nele, Deus deu. Sim. Mas olha o tanto que demora a amadurecer. Primeiro a gente passou o fluido inteligente, universal, que foi quando nós habitamos esses reinos. Isso. Que você já pensou, se você tivesse a consciência que você tem lá naquele ser unicelular, meu Deus do céu, eu tenho que Pois caçar é. outra célulazinha. Não rolava. E isso aí é muito Entendeu? perigoso. Muito Né? perigoso no Sim, sentido demais. assim, que a gente acaba tendo uma situação de vulnerabilidade da criança. Nesse contexto todo mesmo, né? Não, Porque- e entender a grandeza de Deus, porque nós não sabíamos que era Deus. Olha onde que ele trouxe nós. É. Gente, do momento que ele individualizou, e tem pessoa que ainda duvida de Deus, ele é um indivíduo. Aham. Ele se acha no direito de duvidar de Deus. É. E olha o bilhões de tempo que ele estagiou nesses reinos. Né? Já é um ser inteligente. Por isso que quando Né? a gente cita da questão da humildade, é uma característica forte. Deu Quando para ter uma você noção tem da fé, grandeza disso aqui? né? E não tenta entender. Isso. E aceita, porque existe um propósito naquilo. Exato. Né? É Jesus muito estava aqui complexo mesmo. construindo a Terra, ó, contando o tempo aos milhares, milhões, bilhões de anos. Porque o humano Aham. está na Terra, vamos pôr a Lucy, né, que já era um humanoide, há 5 milhões de anos. Não existe registro mais antigo. Vamos pôr absurdamente 10 milhões de anos, que não tem nenhum um hominídeo com essa data ainda. Certo? Enquanto isso, gente, a gente estava dos mais legais do mundo, estagiando em outros lugares, adquirindo devagarzinho a madureza do nosso perispírito para vir encarnar numa Lucy dessa. Olha aqui, ó, Júnior, hoje você ganhou o seu primeiro corpo. Seu primeiro dia Entendi. que você tem raciocínio continuado. A gente estagiou. E suave também, igual à noite, sem trauma, sem... Olha, entendeu o cuidado? Nós nem sabia do que se tratava. Ele escolheu uma raça que ia evoluir, que era humanoide e que vai levar a Deus, gente. Que vai levar a Deus. E aquilo lá era feito a imagem e semelhança de Deus, porque estava dentro. O potencial veio junto, porque ele não criou um espírito imperfeito. Mas nós vamos construir. Né? Nós somos aptos a ter raciocínio, razão e ir construindo. Então, esse negócio aqui é imenso. Sabe, ele dava para nós discutir. Ó. Se nós ler a 607 A e B... A 607A, ela fala aquela questão que a É. Terra não é o início. o início. Dá uma, nós, todo mundo já fechou, né? Então, é super A Terra não é o interessante. ponto de partida. A Terra não é o nosso ponto de partida, não. Sabe? A gente, esse período de humanização
principia na Terra, olha só, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Quer dizer, nós não acreditamos que existe vida inteligente na Terra, mas nós nem terráqueo não é. Sacou? É. Então, quer dizer, tem que existir vida inteligente, porque nós somos, né? Olha a presunção do homem. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda mais inferiores do que a Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Ou seja, por causa que a Terra já tem 5 bilhões de anos, talvez já esteja alguém aqui que esteja em condições de ter. Uhum. Ele foi formando, aí ele já dá para ir num estado brutal dessas tribos loucas que nunca viu nada. Falar louca, as tribos é complicado, né? É normal. Mas é que louca de conhecimento, de se pôr junto conosco aqui. Eles são perdidão. Entendeu? Uhum. Então é possível. Porque na Terra hoje é tão discrepante que tem espírito completamente sem ter a menor ótica do que é 20 quilômetros de área ao redor da tábua dele ali. Ele não conhece nada além daquilo. Então pode nascer lá na Terra. Está do mesmo jeitinho. Uhum. Já está em outros planetas aí, já comeu dinossauro à vontade, agora pode ir para a Terra. Entendeu? E aí a gente percebe que o que tem de material aqui é um empréstimo desse mundo mesmo, nosso corpo. Totalmente. Então eu acho isso aqui assim, de uma grandeza, assim, sabe? E quando nós não sabíamos fazer isso, ele, por misericórdia, nós desencarnava e ele organizava de novo. Nós desencarnava e ele organizava de novo. Até fazer uma humanidade, gente, encher uma terra dessa. Ele é persistente. Ele é persistente. Né? Jesus daquele olhar e falar, meu Deus do céu, olha esses caras. Morreu, cuida lá, fulano, vamos arrumar essa tribo. Quem sabe é daí que vai aparecer a primeira atitude que nós vamos dar à inteligência continuada. E pelejando. Pode ver que na Caminho da Luz lá está escrito assim, que a Terra era um laboratório que nunca parou. Nunca parou. A gente aprendeu a respirar num lugar, aprendeu a ter um sistema nervoso no outro, aprendeu a ter o reprodutivo no outro, aprendeu tudo. Às vezes a gente estagiou num dinossauro daquele para aprender, sei lá, como é que crescia a unha. Sabe? Tudo, nada foi desperdiçado, nada. Nada. Então é uma história incrível. Demais da conta. Né? Muito, muito bonito. Olha, como é que é aí, tá vendo? Vai dar tempo de nós fazer agora mais mais as considerações finais. Tava com medo de não dar tempo. Será que dá mais uma? 191? Vamos ver? Acho que ela é grande, não. Melhor não, hein? Não, mas a 91A A 191 é petitinha, a 191A é que é grande. Vamos tentar fazer então 191? Uhum. Então vai lá, Wendy. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? A resposta: infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Ah, tá vendo? Essa bichinha aqui já ganhou. Se ela tem paixão, ela já é primitiva, ela já raciocina, né? São paixões. Igual eu estou falando, olha lá, ele acabou de derrubar um bisão. E eu estou com fome. Se eu matar ele, o bisão é meu. Tem um direcionamento ali, né? Entendeu? Realmente. Né? Aí já... É porque sou assim, do início, simples e ignorante, já ia ser um primitivo. E não. Passa por todo esse processo, conforme você explicou. Esse aqui já está num estágio já bem mais elevado. Isso. Né? Então aqui ele até nutre paixões. Ele já sabe o que é vícios, né? Exatamente. Então ele já está bem longe do que o biólogo adora falar assim, esses caras que pega osso, né? Eu não sei como é que chama a profissão deles. Eles ficam caçando assim, quando que o homem desceu da árvore, né? Eles falam que nós ficamos bípede porque a savana era alta e nós queríamos enxergar se o inimigo vinha. Passa amanhã. Entendeu? Nós pode até ter ficado bípede, mas num lugar muito longe da terra. Porque senão eles estavam descendo e ficando em pé. Por que eles iam parar de fazer isso? A natureza não dá salto. Eles não foi castrado lá. Pronto, pode castrar essa raça aí que não sai mais gente daí não. Não aconteceu isso. Entendeu? É um sistema continuado e está continuando a fazer até hoje. É bem complexo. É um processo industrial, né? E agora? 4 minutos?
Agora está arrochado, né? Agora a rocha, porque essa outra ela é muito grande, né? Tá. Nós vamos deixar a 191A então para quarta. Mas nós vamos deixar a parte da pré-história, Jurassic Park. História de Jurassic Park. Para quarta-feira que vem. Bom, então, pessoal, boa noite. Obrigada por mais essa quarta-feira, por estar aí com a gente. Hoje foi tão rápido, parece, né? Nossa. Voou. Mas obrigada. Nós tivemos aí uma ótima estudo. O Júnior, como sempre, né, maninho? Vixe, maninho. Vixe, maninha, né? Ai, que bom, né? Ter ele por perto. É muito bom, né? Continue assim, Júnior. Você sabe que vocês têm a companhia que vocês merecem, né? Então nós estamos bem, né, Bárbara? Então, boa noite a todos. Que Jesus abençoe cada um de vocês, seus lares. Abençoe o restinho dessa semana. Que o final de semana também seja muito abençoado. E que a gente leve esse ensinamento de hoje, né, para a nossa vida, para o nosso momento aqui terreno. Que a gente possa entender que a nossa necessidade é sempre olhar para o nosso espírito, não para a carne, né? Não para o material, mas sim para o nosso espírito. Que a gente busque sempre estar melhorando a si mesmo, a nossa moral e sempre negro. E tenhamos cada vez mais o compromisso de evoluir e não de vigiar os outros, né? Muito bem. Verdade. Então, Senhor, a noite hoje é de imensa gratidão, Pai, de reconhecimento, porque nunca se fez tão claro para nós o quanto o Senhor nos carregou, o quanto o Senhor cuidou, sem nunca ter recebido nada, Pai, nada em troca, a não ser a certeza, a fé em Deus, que o Senhor queria, irmãos de todos nós, nos auxiliar nessa jornada infinita ao nosso Deus, ao nosso Pai. Amado Jesus, eu queria aproveitar o dia de hoje para agradecer por cada dia que o Senhor cuidou de nós, por cada dia que o Senhor norteou os nossos espíritos, pela compreensão um pouquinho dilatada de encontrar a minha mente consciente agora, podendo agradecer pela posição que nós estamos, enquanto outros irmãos nossos começaram essa jornada agora, incessante, infinita, que nunca parou nem um segundo sequer. Para eles, Pai, a jornada é tão infinita até aqui, quanto a nossa, aonde um dia nos abraçaremos e vamos estar imensamente gratos pela mão que o Senhor continua nos estendendo, pelos conhecimentos que o Senhor continua nos abençoando, pela sua paz, pela sua misericórdia, pela sua luz que guia nossos espíritos sedentos de amor. Amado Jesus, se eu pudesse te pedir, Pai, eu queria apenas que o amor me governasse mais. Porque se eu tiver com amor, as nossas atitudes serão melhores a cada dia. Abençoe a semana de todos nós. Abençoe a semana de toda a humanidade, a fim de que possamos construir uma morada melhor. Assim seja. Que assim seja.